Deixa eu te dizer uma coisa bem sincera e revolucionadora. Há muito mais tolerância e diversidade na igreja do que na universidade. Sim. Se você pegar numa igreja e disser, nós vamos fazer aqui um evento sobre criacionismo versus evolução, faz-se. Mas se você fizer na universidade, o problema é grande. Porque a universidade quer o quê? A diversidade Sim, não. ideias para te chegar ao conhecimento. Não é, mas a diversidade pressupõe pessoas que pensem diferentemente, pessoas que pensem de forma... Que são ouvidas. Que são ouvidas. Então, assim, que diversidade é essa que só é possível se for da mesma coisa? Isso não é diversidade. Como que nós podemos preparar os nossos filhos para essas adversidades que vão vir, né? Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast, essa mesa abençoada de comunhão aqui. Hoje tem um co-host aqui comigo. Olha só, Gui. eu. Obrigado, você tá aqui? Muito bom estar aqui. Porque nós vamos falar hoje um pouco sobre teologia, estudo apologética. Nós vamos ter um papo maravilhoso. Você já sabe quem é meu convidado, porque você clicou aí no link, você já viu aí na thumb. Nós vamos ter um papo muito legal. Mas antes da gente começar, queria te incentivar a comentar, se inscrever aqui no canal e a pegar esse link e mandar para uma galera. Sabe, aquilo que tem mexido com você, não deixa parar em você não. Manda para outras pessoas aí, para mais pessoas terem acesso, serem abençoados por esse conteúdo. Beleza? Então vamos embora. Podcast hoje. Tassos, obrigado por você estar aqui. Minha alegria, agradeço imensamente por este convite. Muito satisfação. Bom. Muito bom. Você está lá em Natal. Sim, eu sou de Natal. Pô, terra boa, hein? Já esteve lá? Várias vezes. Muito de férias, né? É um de lugar, férias. é uma cidade muito bonita, né? Meu Deus. Eu lembro que a gente ficou 10 dias em Natal e a gente foi assim, cada dia em um lugar e tem uma infinidade de lugares para visitar. Eu lembro que a gente foi lá numa Lagoa da Coca-Cola. Uma lagoa no meio do mato, assim, que ficou preta, né? Por causa, acho que, do mangue, não sei. E aí era com uma água preta, assim. Então tem muito lugar legal lá. Legal. Muito bom. E você curte, assim, a cidade e tal? Assim, ou acaba aqui? Dá tempo? Você sabe que eu acho que no Brasil, as únicas pessoas que curtem o mar mesmo assim, são os cariocas, né? É, né? Eles têm prática de ir pra... Eles vão diariamente, né? É. Lá no Nordeste as pessoas vão esporadicamente, mas não é uma prática diária aí. Deveria ser. Porque a água é morna e tal, né? É a melhor água. É muito, muito abençoado mesmo o aspecto da beleza natural do Nordeste brasileiro. Mas então você não é aquele que vai diretão, não? Não, a gente não vai muito ao mar, não. Mas tem a questão de olhar para o mar. Lá em Natal você tem a via costeira, você anda, tem todo o mar ali. Tem esse aspecto também de você estar num ambiente muito bonito. Faz muita bem. contemplação, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está aqui com... né, eu sempre peço para colocarem para mim o currículo do meu convidado, né? A biografia, né? E você tem, assim, muitas formações, né? Por exemplo, aqui, ó. Você ocupou vários cargos, né? Obteve seu doutorado em Educação, Matemática Lógica na UFRN, lá, né? Rio Grande do Norte. Mestrado em Filosofia Analítica pela Universidade de Sussex, no Reino Unido. Em 99, você fez pós-doutorado em apologética cristã. Então, assim, muita informação. Quando é que foi um despertamento para você para o mundo acadêmico? Assim? Quando é que você entendeu isso? Rapaz, era o que eu sabia fazer, o que me dava prazer intelectual, uma caminhada de descobertas. E eu fui naturalmente me envolvendo nessas áreas aí. Às vezes, quando eu pensava em desistir, mas aí já tinha terminado, não dava mais para desistir, né? Que ter concluído já o curso. E foi feito assim. Na época eu não era cristão, grande parte dessa formação eu não fiz como cristão, não tinha um propósito, um sentido, mas era algo que me dava bastante prazer intelectual. Mas a sua meta era ser o quê, assim, quando você estava antes de se converter?
Olha, a minha trajetória acadêmica, ela não é aconselhável a ninguém, Por quê? porque ela é em áreas totalmente diferentes. Isso que eu percebi aqui. Embora se diga que a interdisciplinaridade é importante, na realidade, aqueles que têm formação genuinamente interdisciplinar têm muita dificuldade de entrarem na universidade como professores e tal. Geralmente, o que se quer para entrar na universidade é alguém que tem uma formação linear. Graduação em Foi Direito, construindo. mestrado em Direito, doutorado em Direito. Graduação em Física, mestrado em Física, doutorado Quais em foram Física. algumas das suas graduações? Não, aí eu fiz em várias áreas. Eu fiz Física e fui para a Noruega. Na Noruega comecei a estudar mais Filosofia da Física, voltei e fiz Filosofia. E fui para Inglaterra e fiz Filosofia Analítica, Ciência da Cognição, Relações Internacionais, voltei, fiz Direito, aí eu fui fazer doutorado em Matemática. Ou seja, coisas. a lista que tá Foi. aqui, que já é gigante, ainda não tá Tem completa. coisa que botar aqui. Isso aí. Mas eu era ateu na época, não tinha nenhum tipo de propósito, sentido, direcionamento, não foi nada planejado. Foi apenas as oportunidades que nós tínhamos de descobertas e prazer intelectual nessas áreas. Pois é. Então, na verdade, era um prazer mesmo, assim, em estudar, em buscar, É um em conhecer prazer mais. em você estudar campos diversos do saber. Às vezes a gente enche um pouco o saco ficar estudando a mesma coisa tanto tempo, aí vai e faz um Então, doutorado. havia uma numa curiosidade área. aí, né? Curiosidade, é. E como é que foi esse encontro com Jesus? Então, você falou que você era ateu. Como é que Jesus te encontrou aí? Pois é, aí eu já tinha terminado doutorado e tal, com 25 anos, 26 anos por aí. Aí depois nós casamos, fomos para uma cidade lá fui assumir uma função, uma cidade lá no interior do Ceará, moramos 2 anos lá. E lá a minha esposa grávida do primeiro filho, né? E a translucência nucal deu um problema, e ela é católica, mas ela fez uma oração a Deus e disse assim que Deus curasse o nosso filho, ela ia ler a Bíblia e tal, e Deus miraculosamente curou. A gente fez o exame genético na época, mandou até aqui para São Paulo e deu tudo perfeito, e ele aí está com 22 anos, totalmente perfeito. E Deus curou. E ela, num momento lá, começou a ler e a frequentar uma igreja muito séria. A gente, como pastor, às vezes recebe muitas pessoas que tiveram experiências negativas em algumas igrejas, né? A sua experiência deve ser a mesma coisa, você deve receber pessoas assim. Às vezes meio machucadas. Machucadas, mas eu não tive isso. Nessa igreja lá que ela foi e eu ia, era uma igreja seríssima, pessoas dedicadas, o pastor e a pastora lá, aquela igreja não chamava pastora, eu não tenho problema com isso, mas lá... Mas vamos dizer assim, a pastora lá, pessoas seríssimas e tal. E era uma vertente que é mais pentecostal? Não, uma mais... igreja batista. Batista. Uma igreja batista, não era pentecostal, não. Eu sou pentecostal hoje, eu sou um pastor pentecostal, mas a igreja em que a gente se converteu não era. Aí ela começou a ir para a igreja e tal, até que ela se converteu. Eu fui, mas eu não era convertido. Eu gostava muito do agrupamento de pessoas, gostava do nível ético com que elas se comportavam, Ok. assim, havia um padrão de moralidade que era muito bom. Tinha reuniões e tal, mas eu não era convertido, não. Até que ela engravida da segunda filha, né? E nesse período da gravidez, eu indo, mas não era convertido. Nesse período teve um fato importante que eu não sei como, mas chegou às minhas mãos um livro de C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. Vocês conhecem, né? Mere Christianity. E eu fiquei muito impactado mesmo com aquele livro, Que ele sabe? conta o testemunho dele de conversão do ateísmo. E assim, eu não sabia honestamente, não sabia que no cristianismo tem um nível de sofisticação de literatura daquele tipo, que ele enfrenta as questões difíceis com delicadeza no argumento. Eu fiquei muito impressionado mesmo. E a partir daí eu comecei a ter acesso a outra literatura, né? Norman Geisler, Bill Craig, Ravi Zacharias, que no final da vida teve uma situação mais a produção... Mas era um apologeta muito. absurdo. Não é? Então, eu fiquei muito impressionado, mas não era convertido, mas já fiquei convencido diante das visões de mundo, achei que o cristianismo era de fato a mais provável.
Até que engravida o segundo filho, né? Filha, ela nasce e com 9 dias ela morreu, ela faleceu, né? E no falecimento da minha filha foi que eu, de fato, estando convencido, tive que me posicionar. Então, ou eu voltaria assim, totalmente ao ateísmo, ou eu me converteria e diria que realmente a vida é insustentável sem Deus. Então foi naquela situação que eu senti o peso da existência e ali que eu me posicionei e talvez foi naquele momento que eu pude dizer, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então ali foi que eu, de fato, me converti genuinamente. E você diz de ter que fazer essa escolha diante da dor. Diante da situação, sim, dor, mas mais importante do que isso, diante da situação de sentir o peso da existência. Independentemente se você está ou não com dor, a vida sem Deus é insustentável, não faz sentido, é sem propósito. Então é o cristianismo que responde de maneira adequada às maiores questões da vida, as questões de origem, destino, moralidade e sentido. O cristianismo é que responde a essas 4 áreas principais de questões de maneira clara, com correspondência com a realidade e com coerência interna. Então, mas convencido disso, você tem que dar um pulo, um salto, Sim. o elemento volitivo da conversão. A apologética, o intelecto não converte ninguém. Ele limpa os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Ok. A partir daí, quando tem esses obstáculos limpos, que confiabilidade das escrituras, quem foi de fato Jesus Cristo, a questão do Big Bang, se há evolução ou não há. Então essas questões, quando são limpas, intelectuais, aí você fica exposto ao evangelho. Sim. E tem um elemento volitivo da conversão. Talvez a gente possa dizer, seja possível fazer uma correlação com o que dizia Kierkegaard, que é um pensador dinamarquês, existencialista cristão, que ele falava dos estágios da evolução, tem o estágio estético, o estágio ético e o religioso, mas no religioso ele não tem como explicar, ele diz, é como você pular do despenhadeiro com a certeza que há uma mão que o segurará. Então é um elemento de salto mesmo, na convicção, a fé, que não é irracional, mas é um ato volitivo de você ir onde normalmente você não iria. Então foi ali, nessa situação, que houve a minha conversão, né? Depois nós tivemos outra filha, hoje nós temos conosco 2 filhos, o casal, um está com o Senhor, que é o Orlando e a Taz. Orlando tem 22 anos, é formado em comércio exterior, direito, advogado. Seguiu os passos. E tá aí fazendo sua quarta feira. Advogado. E Tazia é uma artista, 17 anos, é uma artista de muita capacidade, mas uma artista plástica, visual. Depois eu mostro para você o Instagram dela, Tazia, T-A-S-Y-A, Licurgo com Y. Ela tem desenvolvido uma habilidade, Deus tem dado a ela um dom muito grande na parte da arte. E eu, assim, louvo a Deus por isso, que nós precisamos de cristãos na arte. Como precisamos. Como precisamos. Nós temos subestimado o poder da arte, o poder do simbólico. Na formação de uma cultura, de uma mentalidade, cosmovisão, né? Exato. E é muito sutil, né? Porque eu falo assim, quando eu chego pra alguém e falo assim, ó, deixa eu te ensinar um negócio aqui. A pessoa já se arma. Porque vai vir um conceito. Quando eu falo, vamos assistir esse filme aqui, você tá totalmente desarmado. Só que tá cheio de conceitos. Vamos ouvir essa música? Você tá totalmente desarmado, porque tá cheio de conceitos, formando você e você totalmente com a guarda baixa ali, né? Então é um lugar de redenção mesmo, né? Isso. E de pregação do evangelho, né? Com certeza. Na construção desse pano, tecido cultural, que tudo mais se legitima. Inclusive na política, em todas as áreas. A legitimação se dá quando há já a construção do pano de fundo cultural, artístico, que Muito tem bom. sido, infelizmente, cooptado por inimigos da nossa fé, né? O entretenimento, a cultura e a arte têm sido cooptados pelos inimigos da nossa fé. Gui, quando Mas você for... Pode falar. Hoje você tem, então, trabalhado no departamento de artes da Universidade do Rio Grande do Norte. Eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no departamento de artes. Durante muitos anos eu dei aula no curso de Direito. Sim. Várias disciplinas em Direito. Aí depois eu passei a dar aula no departamento de artes, que eu acho que é um departamento que precisa ter um contraponto. Ter um contraponto de uma
expressão e uma visão de arte que seja boa, bela e verdadeira. Sim. Porque o que nós vemos hoje é uma hegemonia de produção no meio acadêmico da arte, que é má, feia e falsa. Pois é. Má, não é? A arte do tipo de Deus é boa, bela e verdadeira. Deus, quando cria o mar, ele olha para o mar e não diz isso é belo. Diz isso é bom. Porque o elemento ético do que é bom, o elemento estético do que é belo e o elemento metafísico do que é verdadeiro são indissociáveis na lógica de Deus. Acho que essa questão eu acho muito interessante, assim, né? Que é a beleza é algo que é expressa em todo o evangelho, né? Não só desde Gênesis até Apocalipse você tem a beleza de Deus sendo expressa. Então não é só uma coisa, um argumento que Deus tem para nós, né? Ele vai incentivar no evangelho um constante contemplar da beleza, né? Ele é a fonte da beleza. Deus é a fonte da beleza. A nossa busca pela beleza nos leva à fonte maior da beleza, que é Deus. Ele colocou um dispositivo em nós, somos atraídos pela beleza, né? Isso mesmo. Então você chega diante de uma montanha, você chega diante do mar, você chega diante lá das dunas, você chega diante... Você percebe que seu olho é atraído, né? E aí você vê a falsificação disso, né? Você vê o veneno diabólico nisso, por exemplo, numa pornografia, nessas coisas, que é o uso disso para destruição e para morte. Mas ali ainda tem um dispositivo de querer essa beleza, que na verdade no fim está buscando o Senhor, né? Está buscando Deus, né? Isso. Quanto a isso, nós temos o grande escritor, né? O Roger Scruton, morreu recentemente, mas alguém que tem uma contribuição importante nesta área. Ele tem um documentário, né? Falando sobre a beleza, né? Sim, porque a beleza importa, Porque não é a beleza importa. É, porque a beleza importa. É um documentário muito bom mesmo. Muito bom mesmo, porque a beleza importa. Ele vai caminhando pelos diversos épocas da arte e vai mostrando como se foi se degradando, né? Hoje em dia tá um horror. Sim. Você vê um móvel desse, uma coisa quadrada, não tem nada, você tá vendo? Não critica meu móvel, né? Uma coisa absolutamente quadrada. Todo canto tá assim, né? E As eu casas, acho... né? As casas. Eu moro aqui num bairro que todas as casas são Tudo igualzinhas. caixinha, né? De todas as caixinhas. Mas é interessante também que o Schaeffer, ele também vai pegar essa linha da beleza para descrever a deterioração da humanidade, Isso. né? Francis Schaeffer, ele faz isso mesmo. E eleva a beleza a um ponto até da construção da sua própria vida, né? A sua vida é uma obra de arte. Nós temos alguns móveis na nossa casa do século XIX, móveis antigos, e tem algumas cadeiras antigas lá que tem dragões esculpidos. Até que um rabo de um dragão daquele caiu. Olha a dificuldade que foi para achar um artesão para fazer um rabo do dragão ficou o dragão sem rabo. Lá. Onde nós vamos achar? Porque até hoje as Rabo pessoas... de dragão do século XVI. Até hoje as pessoas não querem mais trabalhar nem com madeira. Sim. Você achar um marceneiro que trabalha com madeira é a coisa mais difícil que tem, que é trabalhar com essas... MDF. Simula. Você quer a estética, mas não quer a ética, a essência ali, né? Isso mesmo. E como isso tudo é sintomático, né? Como isso tudo é, de certa maneira, simbólico para uma comunicação de algo muito mais profundo, né? Agora, no departamento de arte, eu não sei se a palavra certa seria essa, tá? Mas é mais hostil em relação a essa cosmovisão do que, por exemplo, o de direito, você diria? O departamento de direito está totalmente cooptado pelo comunismo ideológico. Direito? Também. E hoje em dia estão cooptando o departamento de medicina, inclusive. Interessante isso aí, né? Está em todas as áreas, uma visão bastante hegemônica. E como é hoje estar lá dentro? E aí eu te pergunto a nível do corpo docente, você está ali, porque está dentro ali junto com todos eles e tal, há um respeito, há um diálogo? Trato todo mundo muito respeitosamente, não é? E eu tento deixar bastante claro que graças a mim, talvez, possa se dizer que há alguma diversidade, né? Porque a universidade quer o quê? A diversidade de ideias para chegar ao conhecimento. Não é, mas a diversidade pressupõe pessoas que pensem diferentemente, pessoas que pensem de forma... Que são ouvidas. Então, assim, que diversidade é essa que só é possível se for da mesma coisa? Isso não é diversidade.
Não é isso? Então é importante que tenha pessoas E conservadoras, aí que é uma cristãs. hipocrisia, né? É. Porque parece que o core da mensagem deles é a diversidade, né? Mas, de Amigo, certa maneira, não é, né? deixa eu te dizer uma coisa bem sincera e revolucionadora. Há muito mais tolerância e diversidade na igreja do que na universidade. Sim. Se você pegar numa igreja e disser, nós vamos fazer aqui um evento sobre criacionismo versus evolução, faz-se. Mas se você fizer na universidade, o problema é grande. É grande. O ataque é desde a formulação do projeto. Não vão querer. Já vão cortar. Pois é. Que diversidade é essa? Que falta de tolerância. É na dualidade, na multiplicidade de opiniões, na dialética de ideias que se dá, inclusive, o crescimento intelectual. Quando aos alunos é dado unicamente um modo de ver, é dada unicamente uma visão de mundo, a consequência disso é um emburrecimento veemente, fortíssimo. Porque o crescimento intelectual se dá quando você oferece, você oferece ideias diversas e ele tem de se posicionar com base nas evidências. É a busca de evidências para dizer o que está certo e o que não está que faz com que nós cresçamos intelectualmente. E os alunos estão sendo privados da possibilidade de crescer intelectualmente. Aliás, desde as crianças. Então nós temos hoje um grau altíssimo de analfabetismo funcional nas universidades e analfabetismo nas crianças mesmo. Tem um dito por aí, você pega hoje a criança com 7, 8, 9, 10 anos de idade e hoje não sabe ler, porque abandonou-se o método que funciona, que é o método fônico, em troca de um método ineficaz, que é o método global, que apresenta, em vez de apresentar as sílabas para a criança, ba, be, bi, bobu, apresenta-se a palavra completa, a criança fica olhando para aquilo, parece um hieróglifo, não sabe nem o que é, aí faz 10 anos de idade e não sabe ler direito. Criança com 5, 6 anos de idade tem que ser capaz de ler 60 palavras por minuto, fazer contas. A criança não sabe nem o que é tabuado hoje em dia. Tenho dito isso aí. É a realidade. E os pais desesperados com a criança de 10, 11 anos sem saber ler, estão em busca de quê para fechar essa equação? De um diagnóstico. Os pais querem o quê? Ficam satisfeitos quando a criança é diagnosticada com alguma coisa, porque Alivia a culpa. Alivia a culpa. Dislexia, disortografia, descalculia, dislalia, TDAH. Chega-se ao ponto de enlarguecer de maneira impensável o espectro do autismo, prejudicando aquelas que são de fato autistas. Daqui a pouco vão começar a perder direitos, porque se todo mundo é... Todo mundo é. Uma cartilha do Beabá cura mais da metade do TDAH. Cartilha do Beabá. Então, se você está me ouvindo aí, tem criança pequena, assuma o papel de alfabetizar seu filho. Porque se seu filho não for alfabetizado, ele não terá capacidade intelectual. Eita. Porque a capacidade intelectual decorre da habilidade linguística. Porque nós pensamos linguisticamente. Exato. Se formos atacados em nossa linguagem, nós somos atacados em nosso pensamento. Se abrirmos mão da autonomia linguística, nós abrimos mão da autonomia de pensamento. Porque uma coisa que eu tenho observado, né, eu sou formado em psicologia, e com as crianças, eu tenho um filho de 12 e uma de 14, né? Você vê que a saúde mental tá em essa capacidade de expressar e para ela mesmo e para os pais, por exemplo, o que está sentindo, né? Mas você vê que no fim das contas é ter vocabulário, né? É ter recursos linguísticos para poder falar, olha, eu tô sentindo essa angústia, eu tô sentindo essa tristeza, eu tô sentindo essa raiva, eu tô feliz por causa disso. Então você vê que é um elaborar o tempo inteiro, né, de frases, né, com recurso linguístico. Agora o que você está falando, né? Se não há, eu não consigo nem definir o... É por isso que é um ataque feroz, inclusive as palavras. Se as pessoas não sabem definir nem o que é mulher, quanto mais definir o que é angústia, tristeza, ansiedade. Sim. Não sabe definir o que é normal, o que é verdade, o que é mulher. Então, isso ataca a capacidade intelectual. O que em média do Brasil, do brasileiro hoje, é 83. Se cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma sociedade de deficientes intelectuais. Fala de outros países, só para ter a comparação. Não, um QI médio é um QI 100. 100. 100. A pessoa que tem um QI 100 tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que ela é mais inteligente do que metade da população.
E a má notícia é que ele é mais burro do que a outra metade. Mas 83... Aí ela olha do jeito que ela quiser. Copo meio cheio ou meio vazio, né? Ela decide. Ela decide. Mas o que eu tô falando é que é um QI que flerte com o número 75, 74, impede a pessoa de executar tarefas básicas, porque não tem um arcabouço intelectual. E isso decorre do ataque à linguagem. Se não houver cuidado com as crianças, as igrejas, pastor, vão ter que voltar a fazer o que fizeram antes. As escolas bíblicas dominical vão ter que voltar a ensinar as pessoas a ler, as crianças a ler. Uau. Vão ter. É porque você pensar lá na Calvino, né, cria junto lá com aquele grupo, primeira escola pública, né? E o argumento é, a gente precisa que eles aprendam a ler para que eles possam ler a Bíblia. Muitos aprenderam a ler nas escrituras, e as escolas bíblicas foram fundadas para ensinarem as pessoas a ler mesmo. Agora, depois só voltando para a timeline aqui, depois de você se converter esse momento, você fala, cara, é isso, eu creio, eu entrego minha vida. Como é que foi o continuar essa jornada acadêmica? Aí você parte para outros interesses aí, e como é que você chega na apologética? Nada foi planejado, né? O que aconteceu da apologética, um evento muito importante da apologética, de eu ter me tornado alguém que... Define apologética para quem está nos ouvindo. Apologética é um termo que é uma transliteração de um termo grego chamado apologia. Não é uma tradução, é uma transliteração, é uma aportuguesação desse termo apologia, que é um termo do direito processual grego, é um termo dos tribunais, quer dizer apresentar a defesa. Okay. Esse termo se encontra de maneira mais clara nas Escrituras, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. Se nós formos ler em grego, está lá apologia. Falando em português, o que esse termo diz o que esse verso diz é: santifique o Senhor e seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Esse razão é a tradução de apologia. Algumas traduções trazem a defesa. Então, defender a fé, apresentar as razões é um mandamento bíblico. Isso é um mandamento numa carta católica, que é a primeira de Pedro. Católica no sentido de católicos universal, não no sentido da igreja imperial, que é uma carta... Para toda a igreja. Para toda a igreja. Todas as cartas servem para todas as igrejas, mas as demais têm que ser interpretadas no contexto específico do problema que estava sendo... Como Corinto, como... Primeiros Coríntios, Romanos, ou mesmo cartas específicas a pessoas que lideravam, como a Timóteo e tal. Mas a primeira de Pedro... É uma carta universal, cujo entendimento é mais imediato, é isso que eu quero dizer. Coisa difícil, né? Você usa católica, uma universal, pensa outra. Mundial, você pensa É complicado. É uma carta planetal. Planetal. A carta planetal. A carta planetal. Que diz que nós devemos saber a razão da nossa fé. Então, a apologética não é nenhuma opção. É um mandamento. Agora, é claro, eu falei da primeira de Pedro 3,15, mas eu não posso deixar aqui de falar da primeira de Pedro 3,16 para não ter confusão, porque na primeira de Pedro 3,16 as escrituras falam do método. Então, apresente a razão de sua fé, a primeira de Pedro 3,16, mas faça isso com respeito, moderação, equilíbrio. Você vai debater com a pessoa, às vezes não é para ganhar o argumento, é a pessoa. Então, tem situações que você não vai usar do arcabouço argumentativo se aquilo fizer com que a pessoa se afaste ainda mais do evangelho. Não é verdade? Com respeito, moderação e equilíbrio. Então não é ganhar um debate, é ganhar... É a pessoa sem nunca negociar a verdade. Nas Escrituras, a verdade deve ser comunicada sempre num contexto relacional, de relacionamento. Interessante. Sempre. A verdade deve ser comunicada em amor, num contexto relacional. Mas deve ser comunicada. Tá, e aí então como é que entra a apologética na sua vida? Sim, aí houve uma situação que... Minha formação é na área de ceticismo, nessa área aí toda de lógica e tal, de ateísmo, né? Aí depois da minha conversão houve uma situação que um professor me convidou, essa é uma das situações importantes do começo.
um professor me convidou para um debate lá na televisão universitária, na TV universitária, né? Sobre Deus existe? Aí eu fui. E esse debate teve um impacto muito grande já naquela época. Mas aí ele te convida como um cristão ou como um ateu? Ele me convidou para o programa e perguntou qual é o tema que você gostaria de debater. Aí eu falei, vamos debater Deus existe? Talvez ele esperasse que eu fosse debater, que eu fosse expor. Tiro saiu pela culatra. Que eu fosse expor. Só que ali, né, foi algo que eu apresentei os argumentos a favor da existência de Deus dentro da universidade pública, isso há muitos e muitos anos. Você acha que seria quando, mais ou menos? Isso faz mais de 20 anos? Uns 15, 20 anos que eu apresentei isso aí. E aqui teve um impacto muito grande naquele momento. Esse vídeo está até disponível no meu canal no YouTube. Ah, é? Tá. Eu não estou sem barba, é bem novo, né? E foi muito relevante aquilo. Então, a partir daquelas igrejas vendo aquilo ali, entenderam a necessidade cada vez maior desta abordagem. Porque vocês sabem, né? De cada 4 jovens cristãos, 3 abandonam o cristianismo na universidade ou mesmo nos últimos anos do ensino médio. Porque não apresentam respostas satisfatórias. Não tem raiz, né? A fé deles não tem raiz para suportar, né? Então, foi aí, talvez, um grande momento no sentido de eu ser chamado a fazer mais e mais disso. Então, nós começamos, talvez, aí. Aí daí começaram até a ter outras oportunidades. Foi daí eu fui desenvolvendo pregações e ensinamentos em vários lugares de defesa da fé. Nada planejado, né? Então, desde esse momento... Melhor forma, né? Nunca foi assim, nada pensado, planejado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até hoje não é. Entendeu? Aí fui fazendo, servindo ao Senhor, amadurecendo, crescendo, entendendo que tudo é por Ele, para Ele, graças a Ele, e me tirando cada vez mais do centro das minhas próprias preocupações, colocando o Senhor ali e tentando obedecer aquilo que Deus colocou para que eu fizesse. Como todo mundo tem que fazer, né? Todo cristão tem que fazer isso. Na área que foi chamado. Na área que foi chamado. Aí, ainda nesse tema, para a gente aproveitar, como é que foi o convite para o vídeo que deu uma boa viralizada daquele do pastor contra 25 ateus? Como é que foi o convite ali para aquele? Essa é a pergunta mais fácil de responder. Meu telefone tocou, não sabia nem quem era. O pessoal lá do Rio de Janeiro, de um canal lá do Rio de Janeiro, que eu nunca tinha ouvido falar também. O cara disse lá, eles tinham feito um vídeo com um político. Aí comentaram lá com um político lá que ia fazer um vídeo desse. E parece que a equipe lá, segundo me disseram, ou foi a equipe do deputado lá, o Nicolas, ou foi o próprio Nicolas, disseram, olha, chamam o pastor Tassos. Eles me falaram alguma coisa assim. Eles ligaram para mim, olha, aqui é do canal tal, queria lhe chamar para esse evento. Aí eu pensei, né? Onde é que eu vou reunir 25 ateus para fazer? De livre, espontânea vontade de estar lá. Onde é que eu vou promover esse negócio? Eu digo assim, vai ser muito interessante dialogar com essas pessoas. Aí eu disse, eu vou. E mesmo se fosse eu promovendo, o pessoal ia dizer que era arranjado, que era... porque eu sei que é promover. Eu fui. Inclusive, o dono do canal é ateu. Era, pelo menos, até então. Não sei se converteu, mas era ateu. Aí eu peguei o avião, fui para o Rio de Janeiro. Num dia, gravei e voltei no outro. Sabia. Foi isso. Então você não tem noção nenhuma do que aconteceria aquilo ali? Não, noção nenhuma. Não sabia no que eu ia encontrar, não sabia como era. E como é que foi? Porque assim, a gente vê gravado, né? E eu percebo que é bem editadinho assim, né? Mas como é que foi esse dia, essa gravação? Rapaz, quando eu cheguei lá, já estava todo mundo, eles não me colocaram assim no mesmo ambiente, né? Fiquei meio separado. Na hora lá, sentei e tratei todo mundo com respeito, moderação, equilíbrio. Teve alguns que eram mais afoitos, mas se mantiveram ali pela maneira como nós os estávamos tratando, inclusive. Eu não tinha raiva de ninguém, oposição a ninguém. Eu entendi até que alguns tinham problemas assim de situações mal resolvidas com a igreja, alguns sofreram.
E foi aquilo. Ao final, houve ali uns 4 ou 5 que continuaram falando comigo. Foi. O próprio dono do canal, que é ateu, disse: Tasso, cara, eu vou repensar alguns pontos. Então, assim, foi muito interessante, né? Eu não tenho... Simplesmente isso. Depois peguei o carro lá, fui pro hotel para pegar o avião e voltar. Foi isso. Nada contra ninguém, assim, tudo tranquilo. Sim. Mas aí eu percebo que a partir... corrija se estiver errado, é a partir desse... Várias portas se abriram, assim, para a gente para você comunicar isso e tal, e vários lugares você tem ido. Eu já tinha... Já era uma prática. Já era uma prática muito grande, né? Mas o vídeo teve um impacto, eu acho que hoje mais de 7 milhões de visualizações. Então, sim. E fora os cortes, né? Porque aquele é o vídeo todo, mas você pega o TikTok, você vê, aparece toda hora pra gente. E eu tenho sido, assim, muito abençoado no sentido de pessoas que dizem que são chamadas pelos filhos para assistirem ao vídeo. Então, assim, houve um incentivo ao movimento do estudo das escrituras, do estudo da apologética, que foi graças a este vídeo. E a gente tava comentando antes, né, que eu lembro que foi o impacto quando eu assisti o vídeo, assim, né, porque tem toda uma atmosfera de debates acontecendo, assim, né, mas essa questão de sentar na frente de uma pessoa e debater não é uma coisa... debater, assim, os fundamentos da fé, né? Não é uma coisa, assim, tão comum pro público evangélico brasileiro, assim, né? E a gente tava comentando que lá fora é uma coisa que acontece com mais frequência, com mais naturalidade, assim. Então, o que ficou muito forte pra mim foi esse impacto, assim, né? Do tipo, tem gente se levantando, tendo voz pra falar desse assunto que é tão importante, que é apologética, a defesa da fé, né? Isso, o debate é muito importante. Há nas escrituras algumas orientações relevantes, uma das quais eu já falei aqui, você deve fazer com amor, moderação, equilíbrio. Há outras tantas. Lá no livro de Tito, no capítulo 3, do verso 9 a 11, diz que se você for debater com alguém e essa pessoa for de maneira desarrazoada, agressiva contra as escrituras, for agressiva contra a lei, contra você... Então essa pessoa, você não vai debater com ela, que não vai a pessoa chegar, eu vou jogar isso no lixo, porque você não joga esse evangelho no lixo, porque que você... Isso não é um debatedor. Sim. Isso é alguém que precisa de cuidado mais profundo até, não é? Precisa de intervenção até, de oração, intercessão, oração intercessória. Então, o livro nos ensina isso, o Tito nos ensina isso. Então, nós temos que buscar dialogar com as pessoas que têm questões. Podem ser quais forem, mas pessoas que têm um ânimo da busca honesta. Sim. E que dicas você poderia dar? Porque, assim, a galera que está nos ouvindo aqui, eles estão constantemente com seus amigos até, e pessoas no trabalho, pessoas na universidade, na escola, que tem... Que dica você daria para que a gente pudesse ter esse tipo de conversa mais profunda? Então, você que, com frequência, né, nas universidades, ou até em situações como essa, pôde estar de frente com pessoas que veementemente discordam, você sabe que ela discorda, né? Como é que seriam algumas formas de abordar isso, tá, de forma saudável? E eu acho que uma outra pergunta que eu tinha era, para você, qual é o papel do debate? Porque eu vejo que o papel ali, pelo menos, não seria convencer nenhum dos 25, porque você vê que cada um tá em defesa do seu, né? Então meio que alguns momentos nem se ouvem assim, né? Ou pelo menos do outro lado não ouve, né? Tá ali pronto só para atacar e defender o seu, e ouvir o outro e tal. Qual que você acha que é o papel desse tipo de conversa? O debate serve para que nós possamos colocar sobre a mesa as ideias, as opiniões, os entendimentos, para que eles sejam aprimorados. Você coloca uma posição e outra pessoa coloca uma objeção àquela ideia, para que você possa aprimorar, inclusive, a sua ideia. Tá. Então, essa é uma grande área ou importância do debate. O debate não serve para destruir o outro, humilhar o outro, acabar com o outro. Isso não é cristianismo. Então, essa batalha de rap. Isso não é feito nisso. Inclusive, eu evito muito debates veementes contra pessoas que têm cosmovisões cuja base são as escrituras. Pronto, eu sou pentecostal, mas eu nunca vou debater veementemente contra um calvinista, uma pessoa, ou mesmo um católico.
Eu não faço isso. Mais uma conversa, a pessoa pensa assim, por quê? Porque nós temos que ter muito cuidado para não atacar o próprio corpo. O reino dividido enfraquece. Nós temos um inimigo comum. Então nós temos que ter cuidado com isso. Agora, há visões de mundo que são genuinamente não cristãs, como é o ateísmo, o Islã, o comunismo ideológico. Então essas visões de mundo você tem que apresentar os argumentos com segurança. Quais são as dicas que eu dou? As dicas que eu dou é que você tenha um pensamento próprio, é isso que eu procuro ter. Ter uma visão própria sobre as coisas e gostar quando a pessoa eventualmente identifica um ponto daquela minha visão pessoal que pode ser melhorado. Nós podemos ter grandes amigos pessoais e inimigos intelectuais. Aliás, um dos pós-doutorados que eu fiz... Fala isso de novo. Então, grandes amigos pessoais... E inimigos intelectuais. Entendi. Que os pontos divergem... Divergem. Mas são amigos. Amigos pessoais. Eu fiz um pós-doutorado com um supervisor, na época, faz muitos anos isso, um supervisor que pensava diametricalmente oposto a mim. Mas é disso que eu precisava. Alguém que colocasse minha visão de mundo sob escrutínio. Desafiasse. Então, este é um mundo perfeito, em que você tem uma construção de pensamento honesta. O que eu defendo, eu genuinamente creio. Eu acredito, tenho a convicção plena de que aquilo é verdade. Convicção plena. E você debate, portanto, buscando situações para fortalecer o seu argumento, ou então rever algumas partes do argumento. Então, essa é a visão do debate, claro, que deve ser esta cultura desenvolvida no Brasil, aprimorada. O debate infantil é o debate em que um fica atacando o outro, o famoso ad hominem, um fica atacando o outro em vez de atacar a ideia. Pessoas que estão com situações mal resolvidas na vida chegam para atacarem-se entre si. Então, nós devemos evitar isso a todo custo. Dicas, eu até fiz uma entrevista recentemente exatamente para um grande canal sobre esse assunto. Que legal. Então, dicas, quais são as dicas? Que você tem um aprimoramento lógico, a lógica é uma ferramenta importante. O domínio do vernáculo, da língua, que você se expressa pela linguagem, você tem que aprimorar para você poder colocar suas ideias de forma correta, para que não seja mal interpretado, ou que não seja tomada a sua posição de forma diferente do que você diz, o argumento do espantalho. Então, essa área é importante que você se aprimore nessa área. E, acima de tudo, entender que nós temos um chamado maior do que qualquer outro. Se você é cristão, o seu chamado é qual? É para fazer parte de um exército, para proclamar a verdade no mundo que se regozija em mentira. Eu tenho dito por aí que o mundo hoje não aceita mentira apenas, não. Ela celebra, ele celebra e premia a mentira. Uau. Sim. Então nós temos que ter a convicção de que falamos a verdade no mundo que se regozija na mentira. Isso quer dizer o quê? Que as escrituras já trazem. Que você será o quê? Hostilizado algumas vezes. Será atacado algumas vezes. Quando você é atacado por defender Cristo, você deve internamente ficar absolutamente feliz. Porque é um indício de que você está fazendo certo. Não é verdade? Exato. É como o John Wesley, que é responsável pela conversão quase de um país, disse que fazia 3 dias que ele cavalgava e não havia sofrido nenhum ataque. Ele ficou bastante preocupado. Disse que desceu do cavalo, levantou os braços aos céus e começou a orar. Ô Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou errando? Aí uma pessoa vendo ele orando, jogou uma pedra nele. Quando a pedra bateu, ele disse: obrigado, Senhor, pela confirmação, e continuou a sua caminhada. E aí até uma pergunta que eu ia te fazer era como é que você lidava, e aí aqui com os dois feedbacks, né? Com os positivos e os negativos, que ambos podem ser perigosos, né, para quem está exposto publicamente, né? Como é que você lida com as duas coisas, né? Aí, do negativo talvez você já tenha até respondido, né? Olha, existe uma situação, um entendimento das escrituras que, se de fato você colocar isso em prática, grandes coisas da sua vida são resolvidas. Que é a seguinte: você não deve estar no centro da sua preocupação. Não é você. Não se coloque no centro da sua preocupação. É Cristo que deve estar ali.
Então você não pode ser muito importante para você mesmo. Eita. Então, peraí. Deixa bom. Deixa eu entrar aqui. Então, eu não posso estar no centro da minha... Eu não posso ser tão importante para mim mesmo, assim. Isso mesmo. A sua preocupação é obediência a Deus. Você não é o foco da sua vida. Você não é o foco da sua preocupação se você é cristão. Então, por exemplo, eu não estou preocupado se estão me ofendendo. Eu estaria mais preocupado se estão ofendendo ao Senhor, por exemplo. E Eu não nem estou se estão me preocupado. elogiando. E nem estão me elogiando. Mas Você se não- estão elogiando ao Senhor. Você é o foco da sua... Você não é o foco da sua preocupação. Isso é Você, muito quando bom. é cristão, não é que Jesus passa a ser o seu copiloto, não. Hum. O cristão, Jesus é o piloto. É por ele, graças a ele, em razão dele. Então não é você. Você tem que estar preocupado se está agradando a Deus. Se você está obedecendo ao que Deus colocou no seu coração. Se você está de fato cumprindo o que Deus trouxe para você. É isso que você tem que fazer. Se de fato nós fizermos isso, meu amigo, tudo se transforma. Tudo se O transforma. aplauso e a vaia. Imediatamente. Imediatamente. Não é você. Não é você. Você vê tudo aqui da perspectiva da eternidade. As coisas tomam as dimensões corretas. Você não hiperdimensiona o que é efêmero. Você entende que tudo está na perspectiva maior da eternidade. Você não vai colocando a perspectiva do sucesso nessa vida, né? Eu acho interessante que lá na School, né? A gente vai... Nós a escola nós missionária temos uma, aqui, né, de uma escola treinamento. missionária de 1 ano aqui. E as primeiras matérias sempre tem a ver com o plano de Deus. Então é basicamente sim, uma visão geral, global, que mostra como que Deus está caminhando na história de Gênesis a Apocalipse. E para alguns alunos isso é chocante, porque eles vão tentando entender qual é a minha missão. O que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, então eu estou para... E até o que eu quero fazer. eu estou aqui para me equipar para o que eu quero fazer. E ainda que isso possa ter algum grau de importância, não, nunca deve ser o primeiro lugar, né? Então, quando você vai mostrando assim, não, Deus tem um propósito, Ele está no controle desse propósito. Qual é a missão de Deus? Ele não mudou de ideia e nem perdeu o controle em nenhum momento, assim. Isso até vai ser uma segurança pro coração quando a gente se envolve com a missão de Deus, né? Muitos querem trazer Deus para o seu próprio projeto, Exato. mas a realidade você deve descobrir qual é o projeto de Deus para você. E aí você está tranquilo. É como igreja, por exemplo. O dono da igreja é o Senhor. Senhor, tem situação que o Senhor resolva. Não é isso? Exato. Senhor, resolva. Essa noiva é sua, Resolva. Tem situação que o pastor não tem o que fazer. Senhor, resolva. E aí se você quiser lidar com a expectativa de cada um, aí você vai entrar num burnout aí, com certeza. Isso aí é um outro capítulo, né? Um outro capítulo sobre o cuidado com pastores, que é um capítulo muito importante isso aí. Mas assim, para a vida de todo cristão, é central isso aí. Agora você falou uma coisa no meio que eu achei fantástico, que é o trabalho da apologética tem a ver com mais limpar o terreno para que a semente seja plantada, né? Porque Isso. realmente é o que você falou no final do dono do canal vir conversar com você e falar, poxa, me fez repensar isso aqui. Me fez, abriu aquela porta para pensar aquilo ali, né? Eu acho que esse foi o grande efeito, né? De tipo, tem resposta para isso, né? Então tem uma resposta. Quais são, assim, hoje, os grandes tópicos, assim, que as pessoas, até por não entenderem, teriam de crítica ao cristianismo? Assim, quais são os grandes tópicos hoje? Assim? Da apologética? Existe a área de Deus e o universo, a origem do universo, como se deu e como o universo é estruturado. Existe a área da origem da vida e como a vida é estruturada. Existe a área da moralidade, se Deus é bom e todo-poderoso, porque existe tanto mal e sofrimento no mundo. Existe a área da confiabilidade da Bíblia. A Bíblia é apenas um livro como outro qualquer, ou há algo que diferencia a Bíblia de tudo mais. Existe a área de quem foi Jesus Cristo. Jesus foi apenas mais um profeta, ou apenas mais um bom professor, ou foi alguém de fato diferente. Existe a área do combate às ideologias anticristãs, como negrismo, feminismo, LGBTismo. Essa apologética dita cultural é cada vez mais relevante. Essas são as principais áreas de defesa da fé. Entendi. E é interessante que são essas as... alguém até fez um material de...
chamava You Lost Me, já viu? Não. Vocês Me Perderam, que era sobre os jovens que abandonavam a fé, principalmente nesse momento Brasil? No para a Brasil, universidade, era nos Estados Unidos, né? E aí era You Lost Me. Então, cada episódio era uma pergunta não respondida, que a igreja meio que se recusou a responder e aquele jovem perdia a fé, né? E aí eram realmente essas questões. O que eu digo em todo canto é o seguinte: você não diga para o seu filho assim, não duvide, apenas creia. Essa fórmula não mais funciona. Não, porque nem gera fé, né? Gera um fideísmo, né? Isso. Porque se eu nem entendo e creio, isso não é fé, né? Pois é. É possível fé irracional? Mas essa não é a fé do tipo cristã. A fé do tipo cristã é a fé que se sustenta na razão. As escrituras dizem isso. Mateus 22:37, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. Deus não quer que você dê o coração para ele e deixe o cérebro lá de fora da porta. E interessante é como que o cristianismo, ele é vamos dizer assim, um arcabouço bem estruturado, né? Que responde a todas as perguntas, né? E às vezes parece que eu percebo que não se tem assim um interesse tão grande de conhecer esse desenvolvimento do pensamento cristão mesmo, sabe? Como que todas essas áreas que você falou são as perguntas centrais da humanidade, né? Que ela está se fazendo, ela está se questionando, e como que... Esses dias eu estava vendo um filósofo que ele não é cristão nem nada, e aí no meio de uma conversa tocou no assunto do cristianismo, e aí ele, como não sendo um cristão, ele falou assim, mas não dá para negar que não tem uma estrutura de pensamento bem organizada e robusta, porque não é uma coisa de agora o pensamento cristão, né? Ele já está lidando com várias dessas perguntas há milhares de anos. Centenas de anos, né? O cristianismo foi responsável pela criação da mais próspera, mais livre, mais bela civilização da humanidade, que é a civilização ocidental, que está sendo atacada ferozmente por 3 movimentos que querem descristianizar o Ocidente. O globalismo financista, o Islã e o comunismo ideológico. A Europa está um horror. O que é o globalismo financista? Essa ideia de que as decisões locais devem ser terceirizadas para organismos supranacionais. Você pega 84 pessoas para decidirem por 7, 8 bilhões de pessoas. Os organismos supranacionais com poderes que não são legitimados. Então, essa é a ideia de concentração de domínio em organizações supranacionais, quando deve ser feito de maneira local. E aí, essas 3 têm atacado as bases, né? Ferozmente. A Europa, o Islã, por exemplo, dominou a Europa. Sabe por que o Islã não dominou o Brasil? Graças às igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias. Se for para qualquer periferia do Brasil, você vai ver igrejas pentecostais e neopentecostais dominando aqueles lugares. Do contrário, já tinha dominado. Existe mesquita em tudo que é lugar, mas não dominou como dominou na Europa. E o Islã é, sim, um movimento expansionista. Total. Pronto, você tem dúvida. E um dos grandes pontos é que a própria mentalidade secularizada, né, da Europa atacou a questão da família. Você para de ter filhos, e você tem o Islã tendo 10, 12 filhos. Então, isso é Pois é. conta básica, né? É o método de domínio pela procriação. E esse parar de ter filhos, o antinatalismo, é uma das vertentes do comunismo ideológico. É mesmo? Enfraquecimento da família. Consequência. Famílias com poucos filhos são organismos muito mais frágeis do que famílias com muitos filhos. Né? Mas se uma pessoa tem 6, 7 irmãos, o que é que acontece naquele grupo de irmãos? Pode até ter um irmão que queira matar o outro, mas se vier um de fora, quem morre é o de fora. É uma gangue. Você tem uma quadrilha ali. Não é isso? Sim. Então, assim, a efeminização do homem. Tem homens hoje que não exercem mais o papel de homem, são frágeis. Homens frágeis. Homens que não exercem a liderança do lar. Mulheres que querem exercer papel de homem e não conseguem fazer porque a estrutura não é essa delas. Filhos desobedientes. Tudo é ataque contra a família. Tem uma história, um conhecido meu que dizia assim:
Não, você sabe, né? Meu filho tá naquela idade da rebeldia. Eu disse, não sabia que tem idade da rebeldia, porque para nós rebeldia é do Satanás. Tem que dizer, rebeldia é do Satanás. Te repreendo. Repreendo. Isso não é normal. Não é normal, filho rebelde. Não é normal. Tem que deixar bastante claro. E hoje em dia, aceita-se até criança com 2, 3 anos com rebeldia. Teve uma pessoa que disse que era a primeira adolescência, menino com 3 anos, para legitimar a rebeldia. Homens hoje com idade já considerável, sem saber o que é da vida, sem ter uma família. Você conversa com uma pessoa de 22 anos, 23 anos. Antigamente era uma conversa. A adolescência está cada vez maior, né? Não, você pergunta, eu converso com algumas pessoas de 22, 23 anos, qual é o objetivo de vida dessa pessoa? Sabe qual é hoje em dia? De muitos deles, eu tenho dito, comprar um apartamento bem pequenininho, desses apartamentos que nem parede tem um nomezinho para isso aí. Tipo um loft. Né? Quem quer um negócio sem parede? Mas eles querem. Um apartamento bem pequenininho, sem parede. Que é um ambiente só, né? Sem parede e criar um gato castrado. Castrado. E o gato tem nada a ver com isso. Coitado do gato. Coitado do gato, não tem absolutamente nada a ver com ele isso. Ele que paga ainda. E as pessoas acham. Só a parte mais importante. E eles ainda dizem assim: é bom para ele. Por que ele não castra a ele mesmo e não o gato? Como é que castrar um bicho é bom pro bicho? É lógico que não. Não é verdade? Cara, isso é muito doido. Não é verdade? É. Uma vez for castrar um cachorro, essa história que eu conto que é interessante. Uma vez for castrar o cachorro, você chega na clínica veterinária para castrar o cachorro. Castrar o cachorro não. Você leva o cachorro para a clínica veterinária para cortar as orelhas, para ele ficar com cara de mal, e cortar o rabo. Um canecoço, um rottweiler, você cortar as orelhas para ficar com cara de mal, né? Você chega na clínica veterinária, o veterinário não faz mais isso, não. Quer dizer, não, hoje em dia o conselho, não sei de que, do veterinário, não sei de onde, não permite mais cortar a orelha e o rabo, não. Aí você vai embora da clínica, muito obrigado, o senhor me desculpa, eu não sabia que tem esse movimento agora, não. Fica à vontade, ótimo, mas você vai embora, você não chega nem na porta de saída, o que é que o veterinário pergunta, e não vai castrar, não? Eu digo, agora pronto, fazia um minuto atrás, você não queria... Se fosse você preferia cortar suas orelhas e seus documentos. Hein? E aí? Me diga aí. Você dizia o quê? Tá na dúvida, não? Sim, sim. Leva as duas. Não é isso que está acontecendo. Então é um processo de desmasculinização total. Homens que não decidem, não tomam liderança, provisão. Eu estava até num debate que eu fiz no podcast aí. Teve esse Era um conservador contra Pronto, 25? Pois é. Esse outro podcast, não sei o quê. Um dos temas eu estava dizendo, não existe masculinidade tóxica. Não existe, esse termo não existe. Excesso de masculinidade é o que nós precisamos. Nós precisamos. Excesso de masculinidade nunca vai ser tóxico. Porque excesso de masculinidade é excesso de quê? De proteção, liderança, provisão. Um homem batendo uma mulher é crime. Aí coloca-se pelo ataque à linguagem como se o excesso de algo que é bom fosse algo ruim para que as pessoas legitimem a diminuição da masculinidade. É por isso que tem homens hoje absolutamente efeminados. Absolutamente efeminados. Com medo de tudo. E é interessante porque essa questão da violência, né? Então, desde a violência doméstica de um homem ou até lá mais cedo um bullying, né? Na verdade, é uma fragilidade, é um rapaz com medo, né? Então, ele utilizar da força ou até dos abusos psicológicos ali, né, no bullying e tal, na verdade é alguém acuado com medo, né? E que aprendeu a usar o ataque como uma forma de se defender, né? Então, você pensa, não é um cara mais masculino. Pois é. Pelo contrário, né? Pois é. Agora tem um papel muito importante da família. As famílias têm que criar os meninos como homens, como meninos. Você cria um menino como se fosse uma coisa. Menino sai do sereno. Um menino que não enfrenta o sereno vai enfrentar o quê? Boa. Não é verdade? Sim. Vai enfrentar o quê? Sim. É o que eu tenho dito por aí. Ó. As pessoas têm que entender. A vida é dura. A vida é dura. E as pessoas têm que se acostumar a enfrentar a vida como ela é. E não mergulharem nas garras terríveis do vitimismo. Porque hoje tudo é vitimismo. É o negrismo, é porque eu sou negro, é porque eu sou nordestino, é porque eu sou mulher, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou... Pronto. O LGBTismo quer cooptar o homossexual para exercer domínio sobre ele, o negrismo quer cooptar o negro
para acabar com a vida dele, o feminismo quer cooptar a mulher para acabar com a vida dela, e as pessoas sendo cooptadas por esses movimentos que vitimizam a pessoa e a pessoa tem uma vida desgraçada. E aí, como é importante nesse processo, né, da forma muito prática, é a presença do pai, né? Porque é o que você está falando, a mãe vai falar, sai do sereno, né? Isso. E geralmente é o pai que vai falar, não, deixa o menino lá. Isso. Né? Pai, posso subir na árvore? Sobe nessa árvore aí. Pai, presta um facão aí pra eu cortar um... Pega o facão. A mãe já não vai querer. E aí, como você não tem a presença do pai ali, é a mãe fazendo o melhor dela muitas vezes, né? Mas que precisava desse pai pra expor a tudo isso, né? E eu acho que essa tendência que existe hoje, né? Quando você vai criar filhos, né? De querer colocar eles numa bolha e super proteger eles de tudo, é justamente o que vai enfraquecer ele quando ele vai se deparar, por exemplo, numa escola ou na universidade com assuntos que, na verdade, ele nunca foi preparado para ouvir uma opinião contra, ou aquilo que você falou, né, desse processo de você ter algo que é seu, que você desenvolveu como um argumento, um pensamento, uma cosmovisão de vida, e aí o primeiro vento que vem leva tudo embora, porque tem essa super proteção, assim. Aí você veja a definição correta de conservadorismo, porque conservadorismo não é uma ideologia. Conservadorismo é uma metodologia. O que é que diz o conservadorismo? Mantenha o que funciona. Uhum. Os valores que seus bisavós, avós, pais mantiveram, que serviram para você, mantenha para os seus filhos. Serve, né? É o que você falou da Conserve. alfabetização, por exemplo, né? Pois é, a não ser que você tenha fortes evidências Vai ser melhor, né? para mudar. Mas você sempre mude prudentemente. O que é que o marxismo ideológico diz? Diz assim, tudo. olha, esqueça tudo que você aprendeu. Desconstrua tudo. Desconstrua tudo. Muito forte. Isso é muito importante. E é isso, né? É isso que é um dos papéis da apologética, é isso. Vamos pensar. Né? E é engraçado porque quando a gente olha para Apocalipse, né? A gente pensa ali sempre na questão da escatologia e do fim, né? E tal. Mas, na verdade, o livro significa revelação. Né? Era muito assim, tipo, ó, vamos abrir a cortina aqui, tem algo por trás desse César, tem algo por trás de Roma, tem algo por trás da Babilônia, né? Não é só uma sociedade, olha aqui por trás. Vamos revelar que tem um espírito por trás agindo, né? E como é importante a gente abrir os olhos de que é algo muito mais profundo do que simplesmente conversa sobre um assunto, só um debate, né? Agora, vocês plantaram uma igreja lá em Natal, né? E que é a defesa da fé, né? É. Defesa da fé. Você consegue mais uma água aqui? Ô, Natan, pega pra mim. E eu vi que como é que é? É proibido não pensar. Aqui é proibido não pensar. Muito bom, muito bom. A igreja nasce depois do ministério. O ministério apologético é maior. Sim. E a igreja nasce depois. Como uma proposta de somar as igrejas que já existem de forma diferente com a igreja em que as questões podem ser feitas. Tá. E na prática, como que acontece na igreja? Assim? As crianças saindo da barriga da mãe já estão na posição de aprenderem. Não é? Então nós temos um mês de apologética para as crianças, um mês de teologia, um mês de apologética, um mês de teologia. As crianças são encaradas ou entendidas como missionários em seus campos de ação, de atuação. Então as crianças são treinadas para isso. Eu ia te fazer essa pergunta, como alguém que é um pastor e alguém que está ativamente trabalhando nessa questão apologética, assim, como que nós podemos preparar os nossos filhos para essas adversidades que vão vir, né? Vou dar um exemplo de um grande erro que acontece, para vocês terem uma ideia de como é grave. Você é cristão, uma pessoa é cristão, casal cristão, tem um filho na escola. Aí na escola, ele vai cada vez menos aprender conteúdo. A escola está cada vez menos querendo ser conteudista e está querendo, na realidade, ensinar comportamento. Então, na escola, ele vai aprender, por exemplo, que casamento é entre qualquer pessoa. Homem com homem, mulher com mulher. Aí a criança traz essa informação para casa. A informação, aliás, que você já deveria ter falado. Hoje eu digo que os pais devem falar para os filhos antes da escola falar e a televisão falar. Primeira menção, né? Primeira menção. Então, a criança traz isso para casa. Aí o que é que o pai muitas vezes diz para a criança? Diz assim, meu filho,
Você sabe que casamento é entre homem e mulher. Mas lá na prova, na avaliação, aqui chama prova, lá na prova você vai marcar o que a professora disse. Senão você vai tirar nota baixa. Então você que exerce autoridade sobre o seu filho está induzindo o seu filho a um comportamento dissonante com o que ele sabe que é verdadeiro. Isso gera nele uma dissonância cognitiva. Ele é induzido sutilmente a agir de uma forma diferente da base de moralidade que ele aprendeu. Esta situação de dissonância, de uma ação induzida aqui e a base aqui, não fica irresoluta. Ela tende a se resolver com a locomoção, movimentação da base de moralidade para dar agora sustentação à forma como ela está sendo induzida. Então a criança daqui a pouco vai pensar e falar da forma como ela está sendo induzida a agir. Então se você fizer isso com seu filho, que muita gente faz sem saber, você está empurrando o seu filho no precipício para ter uma visão de mundo diferente da que você quer que ele queira. Que ele tenha. E aí, como é que seria a forma correta? Você vai responder? Meu filho, você responda o que é certo. Você sabe como é. Papai, mas se eu chegar em casa com nota baixa? Se você chegar em casa com nota baixa, porque você disse que o casamento é ter um homem e uma mulher, sabe o que vai acontecer? Vai ter pipoca, algodão doce, sorvete, vai ter festa. Vamos festejar. Se Jesus Cristo tem algum valor, nós temos que ensinar os nossos filhos que eles têm de estar aptos a pagar o preço por isso. Que essa seja a primeira perseguição. Né? É lógico. É lógico. Agora, é claro, você vai monitorar seu filho. Você não colocar seu filho num ambiente de terrorismo. Eventualmente, se não tiver controle, você tem que tirar o seu filho dali. Sim. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, você não deixa seu filho falar da forma que você não gostaria que ele pensasse. Essa história de bom dia a todos e a todas, eu estou falando todos e todas, né? Porque todas já é caso de internação psiquiátrica. Então, bom dia a todos e a todas. Ninguém fala assim. A gente sabe que na passagem do latim para o português, o gênero masculino recebeu. É geral, né? Geral. Então, se ele começa a falar de forma assim, ele vai passar a pensar assim. Sim. A grande conquista da filosofia do século XX foi a seguinte: da forma que você fala, você pensa. E da forma que você pensa, você age. O domínio da linguagem quer dizer domínio do pensamento, que quer dizer domínio da ação. É por isso que hoje em dia a briga pela autonomia linguística é brutal. E às vezes a gente não entende por quê, né? Por que estão brigando tanto por isso aí? Por que vocês querem isso aí, né? E isso, muda-se o nome, por exemplo, assassinato intrauterino. Chama-se aborto e agora já quer se chamar como? Direito reprodutivo, quando nem direito e muito menos reprodutivo é. Entendi. Você está entendendo? Sim, então, sim. o domínio da linguagem é muito importante. Entendi. Tem que ter domínio. Significa a palavra casamento. Entendi. Pois é. Por que um casamento não pode ser senão entre homem e mulher? Porque aquela relação entre homem e mulher não é replicada em outros formatos. As pessoas quiserem se unir contra o homem, contra a mulher, só que fica à vontade. Deus o nome será outro. Né? Deus respeita o livre-arbítrio. Agora, são formatos diferentes que merecem nomes diferentes. Não é que não possa fazer. Pode, eu sou a favor de direitos previdenciários, civis. Estou falando disso. Eu estou dizendo que formatos diferentes têm que ter nomes diferentes. Nós não podemos abrir mão da linguagem, porque a linguagem exerce poder sobre o pensamento. Porque nós só pensamos linguisticamente. O senso comum acha que é assim, você pensa, peraí, agora eu vou estruturar linguisticamente meu pensamento. Não é assim. Você já pensa linguisticamente. Se você não domina a linguagem, você tem dificuldade de pensamento. Entendeu? Se você não domina, se você tem medo de falar, você tem medo de pensar. Se você não sabe se pode chamar negro, preto, como é que eu chamo? Como é que eu chamo? Uma hora pode chamar negro, agora já não é negro, é pele preta, agora já não é mais pele preta, é pele escura, eita, não pode. Que loucura é essa? Porque eu não posso usar nomes técnicos da mestiçagem, como cafuso, mameluco, mulato? Por quê? Eu ataco a linguagem, por quê? É para, provavelmente, sabe por quê? Para acabar ou atacar a nossa grande conquista no Brasil, que é a mestiçagem. Nós somos um povo belíssimo, nós demos a solução pacífica para a tensão racial por meio da mestiçagem. Eles querem atacar ferozmente até a capacidade de nós usarmos os termos técnicos. Então não podemos ser inocentes. O cristão não é chamado para ser abestalhado, não, pessoal. Temos que ser astutos, como as serpentes.
E temos que cuidar dos nossos filhos. E esse negócio da linguagem e do pensamento, você já viu um filme chamado A Chegada? Que é, na verdade, sobre extraterrestre? Que chega... Acho que eu já vi você falando sobre ele. Ele chega, assim, várias naves, assim, em vários países, né? E aí eles chamam uma mulher, e na verdade o filme é sobre a linguística. Eles chamam uma especialista, melhor mundial, e vai lá para ela tentar discernir a linguagem lá dos extraterrestres, né? E aí, é legal o que eles vão ensinando no filme ali, porque eu nunca tinha ouvido, que a forma que uma cultura fala, né, a língua é formada pela forma que a cultura pensa, né? E aí você não sabe o que veio antes e o que veio depois, né? Então, o inglês é estruturado de uma forma que tem tudo a ver com a cultura e mentalidade do americano ali, e o espanhol é de um jeito por causa da cultura, e o árabe né? E aí no caso lá era interessante, porque do extraterrestre, era a escrita dele era da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, era tudo junto, assim. Por quê? Porque eles sabiam o futuro. Eles já sabiam o futuro, eles veio para resolver uma guerra no mundo e tal, não sei o quê. E aí eu falei, poxa, que interessante, né? Você olhar para cada língua, você olhar para o japonês, você olhar para o chinês, aí você olhar para a forma que o português é, e tem a ver, né, com a forma que a gente pensa, né? Tem tudo a ver. É muito doido isso. A linguagem nos traz muitas informações sobre um povo, tanto da história como da cultura, da forma de pensamento, estruturação de pensamento. O Davi Lago uma vez falou, né, que ele escreveu um livro sobre gratidão, e ele estava falando, né, por exemplo, interessante, né, agradecer em inglês é thank you, né, e que vem da palavra think. Então ele estava dizendo, como eu pensei, né, eu entendi o que você fez por mim e, né, estou te dando essa consideração, né, thank you. Aí ele falou assim, quando você vai para o espanhol, já é uma outra expressão, é gracias. Ele está dizendo assim, o que você fez por mim foi graça. Eu reconheço essa graça, né, imerecida, esse favor que você fez, né? Então, graças. Aí ele falou, quando você vem em português, é o fim das coisas. Agora eu estou obrigado a você. Né? Então, você vê formas diferentes de expressar a mesma coisa, né? Pra gente é obrigado. Né? Agora é quase que agora eu te devo um favor também. E faz total parte do pensamento essência, quando né? alguém te faz um favor, né? Exato. Você já tá obrigado. Meu amigo, obrigado. Muito bom. Por Obrigado, esse tempo aqui. Obrigado. Graças por esse tempo aqui. Então, se tiver um podcast, eu vou ter que ir lá. Eu que agradeço. Muito bom esse papo. Muito bom. E a minha oração é que o Senhor continue te enchendo de sabedoria para os lugares aí que Ele quer que você entre, que Ele não quer que você entre, e aquilo que Ele quer que você comunique e fale, e que a gente possa continuar expressando, né, o Evangelho a todo mundo aí, e entrando em todas as casas e lugares da nossa nação e fora dela. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Deus abençoe muito. Abençoe muito. Obrigado. E obrigado, Gui. Obrigado você que ficou aqui ouvindo, assistindo. E eu queria te fazer um pedido, cara. Se você puder, pega esse link e sai mandando pra galera aí. Não deixe parar isso em você, não. Se enquanto a gente estava conversando aqui, você lembrou de alguém, manda nos grupos aí. Talvez de galera que gosta de pensar, que gosta de estudar. Eu tenho certeza que muita gente pode ser abençoada por esse papo, por esse testemunho aqui. E também se inscreve aqui no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.